Graça e paz vão ser multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse domingo do Bom Pastor, aonde nós queremos meditar justamente sobre o tema Jesus é o Bom Pastor. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a figura da ovelha, ela sempre foi muito importante para o povo de Deus. Na Palestina, haviam grandes criações de ovelhas. E o povo de Israel sempre foi muito ligado à criação de ovelhas. A ovelha, além de dar a sua lã para a confecção de mantas, de colchas, de cobertas, de roupas, a pele dela era usada para fazer as tendas, as barracas que os nômades usavam, a carne era usada como comida, havia o leite, o queijo, ou seja, a ovelha se aproveitava quase tudo. Um animal dócil, um animal manso, um animal frágil, que precisava sempre do cuidado do pastor, para lhe dar comida fresca, água fresca, para lhe proteger dos inúmeros perigos, para cuidar dela quando está ferida, quando está quebrada, quando está necessitada. Jesus usa essa figura tão conhecida pelo seu povo. E nós vemos que Jesus fala de dois tipos de ovelhas, na verdade, ovelhas e cabritos. E ele fala que no final dos tempos haverá uma separação entre as ovelhas, que são do seu aprisco, do seu rebanho, que irão para o novo céu e a nova terra, e os cabritos, que são primos das ovelhas, mas que não gostam de viver em amor, em harmonia, cada um por si, toda chifrada, e não é assim que Deus espera. E no texto de hoje, Jesus também fala de dois tipos de cuidadores de ovelhas. O primeiro ele chama de mercenários. Quando a gente ouve essa palavra, geralmente a gente lembra de guerra, né? Aqueles mercenários que ganham para guerrear a guerra dos outros. A palavra mercenário significa simplesmente, segundo o nosso dicionário, alguém que é pago para fazer o seu trabalho, ou seja, um empregado. Então, quando a nossa tradução fica dizendo mercenário, está dizendo não, aquela pessoa que foi paga para cuidar das ovelhas. Ou seja, a ovelha não é dele, ele faz o seu trabalho por dinheiro. Por isso Jesus diz, quando o mercenário, quando aquele que foi pago para cuidar, vê o perigo, ele foge, ele quer cuidar primeiro de si. E a outra figura é a do pastor, que realmente cuida da ovelha, porque a ovelha é dele. Então ele cuida com cuidado, todo diferenciado. Ele cuida por amor. E Jesus diz, eu sou, não o pastor, mas eu sou o bom pastor. E só Jesus é o bom pastor. Esse é o tema da nossa mensagem. Por que Jesus é o bom pastor? Jesus é o bom pastor, em primeiro lugar, porque ele conhece suas ovelhas. No versículo 15 ele diz assim, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, e eu estou pronto a morrer por elas. Querido irmão e irmã, quantas pessoas nós conhecemos? Antigamente era diferente, né? No interior a gente conhecia o vizinho que morava a 1, 2, 3 quilômetros, um pouquinho mais de gente, os parentes. Hoje em dia a gente conhece tanta gente, né? É conhecido por tanta gente. Se a gente abrir aí as redes sociais, a gente tem milhares de amigos. Na verdade, não são amigos, são pessoas que curtem nossas fotos, nós curtimos as deles, algumas notícias, e poucos são os que realmente a gente conhece pessoalmente. A gente já viu, a gente já deu um abraço, um carinho, trocou uma palavra. Mas como é bom a gente conhecer pessoas e ser conhecido. Quando Jesus fala que ele conhece tudo, todas as pessoas, ele é Deus, ele nos criou. Mas aqui de uma maneira especial Jesus está falando, eu conheço as minhas ovelhas. Ele está falando de intimidade. E aí ele diz, elas conhecem a mim também. Sim, ele nos conhece. Ele sabe que a gente é arrogante, que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente é
chato, que a gente tem raiva no coração, que a gente faz fofoca, que a gente mente, que a gente muitas vezes não prioriza o próprio pastor Jesus, o estar aqui na casa dele, sendo confortado, consolado, perdoado. Muitas vezes a gente prefere estar na cama, em casa, dormindo, fazendo comida ou qualquer outra coisa e se desgarra um pouquinho desse rebanho. Ele nos conhece bem. Ele sabe exatamente o que é importante para a gente e o que não é. Ele conhece os nossos pensamentos, aqueles que a gente esconde de todo mundo. E mesmo assim, Ele nos ama. Ele disse aqui: eu estou pronto para morrer por elas. E Jesus não está só falando de boca para fora, não. Ele fez isso. Jesus quer sempre ser o nosso pastor. E Ele nos chama pela sua palavra, pelos sacramentos, para fazermos parte da sua família, do seu rebanho, daquilo que Ele chama de igreja, eclésia, ou seja, eclésia significa aqueles que são chamados do mundo para um outro corpo, para um outro organismo, do qual Jesus é o cabeça e nós os membros. Isso é ser igreja, ser eclésia, ser rebanho do bom pastor. A graça não está em nós, mas ela vem do bom pastor para nós. E quando a gente vê tanto amor, se a gente for sincero, isso machuca, né? Porque a gente pensa: puxa, tanto amor, Ele está disposto a dar a vida por mim, tantas e tantas vezes eu deixo Ele em segundo plano, eu não priorizo a oração, eu não priorizo ler a Bíblia, me alimentar da sua palavra, eu não priorizo estar aqui. Eu às vezes, quase todo dia, eu ofendo com palavras, pensamentos, atitudes, e o coração nos acusa. Que bom que a gente leu aquele texto de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, onde diz assim: se o teu coração te acusar, e quantas vezes Ele nos acusa, né? Deus é maior que o teu coração. Ou seja, Deus sempre está tranquilizando e dizendo assim: você está errado, sim. Você está se desgarrando, você está se desviando, cuidado. Mas eu, como bom pastor, estou te chamando com muito amor. Estou te esperando de braços abertos para te acolher, te perdoar, te afagar, te abraçar, te proteger, te alimentar. E isso fica tão claro, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Aquele garotão que de repente, ouvindo os amigos, os colegas, né? Pô, eu estou aqui trabalhando em casa, eu podia estar curtindo a vida, aproveitando. E aí pede a herança do pai, pega o dinheiro, vai embora e torna em festas, e festas, e festas. E enquanto ele está tendo utilidade, ele está cheio de amigos e de repente acaba o dinheiro. E acaba ficando sozinho, na miséria, e todo mundo que ele achava que era importante para ele, o que ele era importante para ele, some. E não, o filhinho do papai não sabe trabalhar muito bem, né? Tem que cuidar de porcos. O emprego mais indigno que tinha, está lá comendo junto aos porcos. E aí ele vê a besteira que fez. Sair de casa, sair de perto do rebanho, da família. E ele ensaia: poxa, os empregados do meu pai comem melhor, são muito bem, melhor tratados do que eu aqui. Ensaia: eu pequei contra o céu diante de ti, me aceita como empregado. E vai meditando e vai pensando: eu vou falar assim, vou falar, não posso errar. Quando chega, nem consegue expressar as palavras decoradas, porque o pai corre, abraça, chora de alegria, manda trocar aquela roupa esfarrapada, suja, nojenta, dá um banho, dá o anel recebendo ele em casa, dá sandália, manda fazer uma festa. Assim o bom pastor faz com a gente quando a gente volta aqui. Depois de um tempo, ele diz: cara, não faz isso de novo não. Isso ficou bem expresso quando Pedro
poucas semanas atrás comemoramos a Páscoa e lembramos as 3 negativas de Pedro. Não conheço, não sei o que é. Não. E aí, quando no domingo da Páscoa, ali um detalhe especial, quando as mulheres vão, vem o túmulo aberto e o anjo diz: vão avisar aos discípulos e principalmente a Pedro. Olha o cuidado do bom pastor Jesus. Ele era o mais quebrado, mais arrasado, porque ele que era o forte, o intempestivo, a pedra. Eu nunca te negarei, eu não vou te abandonar. 3 vezes nega, ele é o que mais precisava de aconchego, de carinho, de amor. Jesus então manda pelo anjo dizer, principalmente a Pedro, que ele tem uma nova chance. Eu estou aqui. E depois Jesus diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Tu me amas? Foram 3 negativas. E Pedro chorando disse: Senhor, eu fiz besteira sim, eu sei que eu te amo. E o bom pastor diz: então vai cuidar das minhas ovelhas, vai. É isso que Jesus diz para mim no negativo. Fez besteira? Fez. Eu estou te acolhendo, estou te abraçando, eu te conheço, eu te amo. Vamos de novo? Vamos tentar mais uma vez? Isso fica bem claro lá em Ezequiel 34, 15, 16, onde Deus chama a atenção dos pastores que não estão cuidando das suas ovelhas, tipo os fariseus, saduceus, impondo outras regras, outras coisas. E Deus diz assim: olha que passagem importante. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei e a enferma eu fortalecerei. Perdida, desgarrada, quebrada, enferma. Quantas vezes a gente já se encontrou assim, meio perdido, meio quebrado, toda cacetada, enfermo, desgarrado do rebanho, meio deslocado. E Jesus diz: vou te dar uma nova chance, vem cá, eu vou curar tua ferida. Às vezes dói, né? Lembra quando a gente se cortava, passava meio tiolate? Minha nossa, que ardia pra caramba, mas matava todos os vermes e sarava. Às vezes dói. Se eu estou mentindo, Jesus diz lá no mandamento: não minta. Se eu estou furtando, ele diz: não furte. Se eu estou adulterando, ele diz: não adultere. Se eu estou desrespeitando meu pai e minha mãe, eles honrarás teu pai e tua mãe. O remédio às vezes dói, mas precisa ter um remédio para curar a ferida. E é isso que o bom pastor Jesus faz. Por isso, ele conhece bem as ovelhas e sabe o remédio que a gente precisa. Jesus é bom pastor também porque ele não abandona as suas ovelhas. Nós lemos no versículo 12, ele dizendo: um empregado, mercenário, trabalha somente por dinheiro. Ele não é o pastor. As ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca, espalha as ovelhas. A diferença é gritante entre o empregado e o lobo. Jesus diz que as ovelhas conhecem e seguem a voz do bom pastor. O empregado não. E aí a grande pergunta: nós estamos seguindo a voz de quem? Dos modismos, das ideologias, daquilo que o mundo diz que é bom e a gente se torna um filho pródigo e sai desgarrado de casa? Não, está tudo errado, eu descobri. Sabe que muitas vezes não é assim? E a gente deixa de ouvir a voz do bom pastor. Querido irmão, querida irmã, quando tudo te falta, você só tem o amor do teu bom pastor. Quando teus amigos te deixam, quando teus colegas te abandonam, tu só tem o amor do teu pai e da tua mãe. A quem tu estás ouvindo? O filho pródigo não tinha mais para onde ir. Enquanto ele foi útil, tinha dinheiro, está tudo bem, mas quando faltou tudo, só lembrou do pai. Hoje nós ouvimos muito essa questão de que temos que mudar as coisas. A gente foi criado numa cultura judaico-cristã, isso não presta. O que é a cultura judaico-cristã, que é uma palavrinha bonita que os ativistas usam? O que os judeus nos deixaram? Amar a Deus, amar o próximo. Os 10 mandamentos.
Com esse amor, a gente fortalece os vínculos familiares, amando o pai e a mãe. E assim fortalece a sociedade. É isso que é amor. O que os cristãos, os primeiros cristãos deixaram? Amar a Deus e a próximo. Fortalecer a família. E assim, uma sociedade melhor. O grande objetivo é destruir o amor a Deus. É destruir a família, pai e mãe, como Deus colocou, homem e mulher. Porque quando se destrói o respeito, o amor a Deus, quando se destrói a família como ela é, quando a gente está destruído, ao quebrado, quando a gente quebrou a cara lá fora, a gente não tem para onde correr. E aí quem fez nossa cabeça nos domina, faz o que quer da gente, porque a gente não tem mais a referência. E esse é o grande problema de pessoas que hoje não estão mais ouvindo o bom pastor e nem seus pais. Jesus diz aqui que as suas ovelhas conhecem a sua voz, ouvem a sua voz e o seguem. Que nós possamos sempre ouvir e seguir a voz do bom pastor, e assim, quando a gente quebrar a cara, e vai acontecer às vezes, a gente vai se sentir carregado no colo, porque Ele não nos abandonou. E não esqueçam, quem mais ama vocês, depois de Deus, é o pai e a mãe. Nunca esqueçam disso. Jesus é o bom pastor porque Ele dá vida pelas ovelhas. Nós lemos no versículo 18: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. O pastor, ele tinha essa consciência. As ovelhas são minhas, eu as amo e eu tenho de protegê-las. E ele sabia que a qualquer momento podia vir um urso, um lobo, um leão ou um ladrão, e ele estava correndo o risco de morrer. Mas ele fazia tudo para proteger as suas ovelhas. É esse argumento que Davi usa lá com Saul, lembra? Aquele grande guerreiro filisteu, 3 metros e pouco de altura, desafiando, todo mundo morrendo de medo. E quando Davi vai lá levar o alimento para os irmãos, eles dizem: mas o que é isso? Esse incircunciso desafiando o exército de Deus vivo, vamos lá, vamos meter a cara. Os irmãos dele dizem: cala a boca, fecha, tu não viu o tamanho do cara. O cara é guerreiro desde pequeno, e Saul diz isso para Davi. Diz: ele é guerreiro desde pequeno, tu cuida de ovelha, tu é um garoto, tu nunca lutou na tua vida. Ele: pô, peraí, ele está afrontando Deus vivo. Peraí, quem somos nós? Nós somos o povo de Deus, pô. E olha o que Davi diz no 1 Samuel 17:37: Deus me livrou do urso e do leão. Eu peguei e matei os dois quando eles atacaram as ovelhas do meu pai, e vai me livrar desse filisteu. Olha o que a fé de Davi faz. Os soldados olhavam para aquele gigante armado e diziam assim: é muito grande, não dá para vencer. Davi, movido pela fé, com a funda e a pedrinha na mão, olhou para aquele gigante enorme e disse: é muito grande, que bom não dar uma pedrada. Como é que nós estamos enfrentando nossos gigantes? Com a fé? Cara, estou num problema, numa dificuldade muito grande, não vai dar certo, não vou conseguir passar por uma cirurgia, estou desempregado. Se você olhar com fé para Deus e dizer assim: Deus é maior que esse gigante, Ele vai me ajudar. Eu confio em Ti, Senhor, por favor, me ajude. Eu sou ovelha quebrada, desgarrada. Ao quebrado, eu preciso muito de Ti. Contigo eu vou conseguir a vitória, eu confio em Ti. Seja feita da Tua maneira, eu estou me colocando nas Tuas mãos. Ouça a voz do teu pastor. Ele te ama, Ele deu a sua vida por ti. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você.
Isso não é apenas um exemplo, mas é uma demonstração de amor. Jesus, o bom pastor, deu verdadeiramente vida quando nós estávamos mortos por causa dos pecados e nos fez sua família, sua igreja. Jesus, o bom pastor, perdoa todos os nossos pecados, sejam quais forem, e através do seu sangue nos reconciliou com o Pai e nos fez família. Jesus, o bom pastor, garantiu para todo aquele que nele crê uma vida eterna perfeita no novo céu e na nova terra. Jesus, o bom pastor, espera que eu e você, como suas ovelhas, recebamos todo este amor e possamos replicá-lo, espalhar, repartir com aqueles que ainda estão desgarrados e que muitas vezes estão se comportando como cabritos. Ainda não aprenderam a viver como ovelhas do bom pastor. Ouçamos a voz dele e levemos esta voz de amor para os que estão afastados. Jesus é o bom pastor, meu e teu, e através de nós ele também quer ser de tantos e tantos que ainda estão quebrando a cara por aí e não tem amor. Pense nisso. Que Deus te abençoe como ovelha do seu rebanho. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, o bom pastor. Amém.